O inverno em Blackwood sempre foi cruel, mas este ano, o frio parecia entrar pelos espaços entre as tábuas do chão e se alojar diretamente nos meus ossos. Talvez fosse a proximidade do meu 26º aniversário, ou talvez o conhecimento de que mentiras, como neve, acumulam peso com o tempo. 8 anos é tempo suficiente para uma mentira criar raízes profundas, transformar-se em algo vivo que respira ao seu lado. No salão comunal da vila, o cheiro de madeira úmida se misturava com o aroma de canela e maçã dos bolos assados para a celebração da colheita. Dedos enregelados de todos os moradores se estendiam em direção às fogueiras enquanto os tambores começavam a ressoar. Eu, como sempre, permanecia nas sombras, vestida com um avental surrado e um lenço cobrindo meus cabelos dourados que insistiam em escapar. Apenas mais uma serviçal, invisível. Era assim que eu sobrevivia. Mais hidromel para a mesa do conselho, garota, ordenou Sra. Blackwell, a cozinheira-chefe, sem sequer olhar em minha direção. Assenti com a cabeça, agarrei a pesada jarra e me movi entre os corpos que já dançavam embriagados de alegria e bebida. Cada celebração era igual, os ômegas exibidos como troféus, os betas competindo por atenção, e os alfas observando tudo de suas mesas elevadas, decidindo quais vidas mudariam esta noite. Meu coração acelerou ao passar próximo da mesa principal. Olhos baixos, passos leves, respiração controlada. 8 anos praticando como ser invisível. Uma muda servindo o conselho? Que espécie de piada é essa? A voz grave e baixa do conselheiro Thornhill fez meu sangue gelar. Continuei servindo, fingindo não compreender, enquanto ele zombava para os outros homens. Os Blackwell realmente precisam melhorar a qualidade de seus servos. Quando terminei de servir, recuei com uma breve reverência. Foi então que a senti, a vibração no ar, como o prenúncio de uma tempestade. Olhos nos meus olhos. Levantei o rosto por um instante. Um erro que cometi poucas vezes em 8 anos de silêncio. Foi o suficiente. No final da mesa, separado dos outros por um espaço que ninguém ousava ocupar, sentava-se um homem que não pertencia a Blackwood. Sua presença era uma força física no ambiente, como se o ar ao seu redor fosse mais denso. Os cabelos escuros emolduravam um rosto de linhas severas, esculpido por decisões difíceis e batalhas que eu não podia imaginar. Mas foram os olhos, azuis como o gelo no Lago do Norte, que me paralisaram. Havia algo além do poder ali. Havia reconhecimento. O pequeno medalhão de prata que carregava escondido sob minhas roupas parecia queimar contra minha pele. A última lembrança de minha mãe. Uma ômega que havia me ensinado o valor do silêncio quando não há escolhas seguras. Algumas correntes são visíveis, filha. Outras nós mesmas colocamos por segurança. Escolha suas correntes com sabedoria. Virei-me rapidamente, mas senti o peso daquele olhar me seguindo até a cozinha. Minhas mãos tremiam quando pousei a jarra. Quem é ele? Sussurrou Ellie, uma jovem beta que havia chegado recentemente à vila. Pelo amor de todos os deuses, menina! Exclamou a Sra. Blackwell, dando um tapa na nuca da garota. É o rei Alpha de Ravenscroft. Dizem que veio negociar com o conselho sobre os territórios do norte. Ellie arregalou os olhos castanhos. O rei Alexander Ravenscroft? O homem que unificou os 3 territórios depois da Grande Guerra? E que não tem paciência para servos curiosos, completou a cozinheira, empurrando mais uma bandeja nas mãos da menina. Agora vá. Meu estômago se contraiu em um nó apertado. Ravenscroft. O território além das montanhas, de onde eu havia fugido quando tinha apenas 18 anos, após a morte de minha mãe. Quando meu status de ômega começou a se manifestar, tornei-me alvo imediato dos alfas locais. Uma ômega rara, de cabelos dourados como o sol, capaz de fortalecer qualquer linhagem. Um prêmio a ser reivindicado, não uma pessoa. Foi então que decidi desaparecer. Cortei meus cabelos, escondi meu cheiro com ervas amargas e, acima de tudo, fechei minha boca. Uma serva muda não desperta interesse além de pena ocasional. O silêncio tornou-se meu escudo, minha fortaleza. Durante 8 anos, ninguém questionou. Quem daria atenção a uma criada que não pode falar
quando há tantos outros prazeres no mundo. Mas aquele olhar era como se ele pudesse ver através das camadas de mentiras que eu havia construído em torno de mim mesma. Lyra. A voz de Sra. Blackwell me arrancou dos pensamentos. Ela nunca gritava meu nome, respeitando minha suposta condição. Algo estava errado. O rei solicitou que você sirva à mesa principal. Apenas você, pelo resto da noite. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Em 8 anos, nunca havia sido notada, quanto mais solicitada. Minha garganta fechou em pânico enquanto assentia mecanicamente. Que estranho, comentou Ellie inocentemente, ajeitando meu lenço. Por que ele pediria por uma serva específica? Ainda mais uma que não pode falar, a senhora. Blackwell olhou para mim com uma expressão que nunca havia visto antes. Algo entre curiosidade e preocupação. Talvez ele queira alguém que saiba guardar segredos. Suas palavras caíram como pedras no silêncio da cozinha. Ao voltar para o salão com uma nova jarra, senti como se estivesse caminhando para minha própria execução. Os rostos da nobreza local pareciam desfocados, irrelevantes diante do único par de olhos que realmente importava. Quando me aproximei, o rei Alfa não olhou para mim imediatamente. Continuou sua conversa com o conselheiro à sua direita, mas cada poro do meu corpo podia sentir sua consciência da minha presença. Dizem que os ômegas de Ravenscroft são tratados como tesouros nacionais, comentou outro conselheiro, claramente embriagado. Que história é essa, majestade? Em Blackwood, eles são úteis, certamente, mas não passam de... Cuidado. Uma palavra, pronunciada sem alteração no tom de voz, mas que silenciou a mesa inteira. Em meu reino, cada cidadão tem seu valor. Ômegas contribuem de maneiras que vocês parecem incapazes de apreciar. Mantive os olhos fixos na jarra enquanto servia, concentrando-me na tarefa para evitar que minhas mãos tremessem. Uma noção romântica, certamente. Riu o primeiro conselheiro. Mas é difícil negar a natureza. Ômegas existem para complementar, não para servir. O rei o interrompeu novamente, e então, enquanto eu servia seu copo, acrescentou. Não é mesmo, Lyra? A jarra escapou dos meus dedos, derramando hidromel sobre a mesa. O líquido dourado espalhou-se como sangue, manchando a toalha branca. O tempo pareceu congelar enquanto todos os olhos se voltavam para mim. Ele sabia meu nome, um nome que eu não usava há 8 anos. Perdoem nossa serva, apressou-se a dizer o conselheiro. Ela nasceu sem voz e às vezes é desajeitada. O rei Alexander levantou-se lentamente, seus olhos nunca deixando os meus. Não creio que seja esse o caso. Sua voz era calma, mas reverberava com autoridade. Na verdade, creio que ela tem muito a dizer. Não é mesmo Lyra de Ravenscroft, filha de Helena, a curandeira das montanhas? O salão inteiro mergulhou em silêncio. Senti o peso de 8 anos de mentiras desmoronando sobre meus ombros, enquanto o medalhão de minha mãe parecia pulsar contra meu peito, como se tentasse responder por mim. Você não é muda, declarou ele, não como acusação, mas como fato, e eu vim buscá-la. Nesse momento, soube que minha vida em Blackwood havia terminado. O que eu não sabia era se teria coragem de enfrentar o que viria depois. O ar no salão tornou-se pesado, carregado de expectativa, enquanto todos aguardavam minha resposta a uma pergunta que não havia sido feita, mas que pairava entre nós. Quem realmente é Lyra de Ravenscroft e o que o rei Alfa quer com ela? Naquela noite, o vento uivava como uma criatura ferida, enquanto eu era escoltada para a ala de hóspedes da mansão Blackwell. A revelação no salão havia criado um caos contido. Os conselheiros não sabiam como reagir a um rei Alfa reivindicando uma serva muda que, aparentemente, não era nem serva nem muda. Sob os olhares atônitos, fui conduzida para fora do salão como uma prisioneira, embora ninguém ousasse tocar em mim, após o rei declarar que eu estava sob sua proteção. Você terá até amanhã para se preparar para a viagem de volta a Ravenscroft, informou Lady Agnes, a matriarca dos Blackwell, enquanto me deixava em um quarto modesto. Seus olhos examinavam meu rosto, como se nunca tivesse realmente me visto antes. 8 anos, murmurou ela, quase para si mesma. 8 anos servindo em minha casa, e eu nunca percebi. Que desperdício.
Quando a porta se fechou, desabei na cama estreita. As palavras presas por tanto tempo borbulhavam em minha garganta, ameaçando escapar agora que meu segredo havia sido exposto. Corri até a pequena bacia com água e vomitei, tremendo incontrolavelmente. Minha fortaleza havia desmoronado com apenas algumas palavras daquele homem. Pressionei o medalhão contra meus lábios. A prata fria trazia memórias da voz de minha mãe. Uma ômega nunca está segura sozinha, Lyra. Mas uma ômega que escolhe a quem servir é mais poderosa do que qualquer alfa jamais compreenderá. A batida firme na porta me arrancou das recordações. Antes que pudesse decidir se responderia, a porta se abriu, revelando a silhueta imponente do rei Alexander. Sem os olhares curiosos do salão, pude finalmente vê-lo por completo, alto como os pinheiros do norte, ombros largos que falavam de batalhas vencidas, e uma cicatriz fina que cortava sua sobrancelha esquerda. Ele dispensou os guardas com um gesto e entrou, fechando a porta. O espaço parecia encolher com sua presença. Recuei até sentir a parede fria contra minhas costas. Você não precisa me temer, disse ele, mantendo distância. Quase ri. O predador dizendo à presa que não há motivo para medo. Anos de silêncio haviam construído uma represa em minha garganta e as palavras represadas ameaçavam transbordar. Mas ainda não. Não enquanto não entendesse o que ele queria. Como? Foi a única palavra que permitia escapar, rouca pelo desuso. Ele sorriu brevemente, como se minha voz fosse uma pequena vitória. O medalhão. Pertencia à sua mãe. Eu o reconheceria em qualquer lugar. Ele deu um passo cauteloso em minha direção. Helena salvou minha vida durante a Guerra dos Territórios. Eu tinha 16 anos, quase morri em uma emboscada. Sua mãe me encontrou, me escondeu e me curou usando aquele mesmo medalhão em rituais de cura. Meus dedos apertaram o objeto prateado. Mamãe nunca havia mencionado ter salvado o futuro rei. Isso não explica como me reconheceu. Desafiei, surpreendendo a mim mesma com a coragem de questionar. Seus olhos percorreram meu rosto com uma intensidade desconcertante. Você tem os olhos dela, e mesmo com esse lenço escondendo seus cabelos, reconheceria aquela cor em qualquer lugar. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Quando soube que Helena havia falecido, procurei por sua filha, para pagar minha dívida, mas você havia desaparecido. Até que, 3 dias atrás, um comerciante de Blackwood mencionou uma serva muda com um medalhão idêntico ao que Helena usava. A raiva brotou em meu peito, quente e inesperada. Então vim aqui como uma curiosidade? Para saldar uma dívida com uma mulher morta? As palavras escapavam agora, afiadas como cacos de vidro. Não. Sua resposta foi firme. Vim porque prometi à sua mãe, em seu leito de morte, que protegeria você. Uma promessa que não pude cumprir por 8 anos. A confissão me atingiu como um golpe físico. Ele esteve com minha mãe quando ela morreu? Enquanto eu estava na floresta, colhendo ervas, desesperadamente procurando algo que pudesse salvá-la? Você estava lá? Minha voz falhou. Fui chamado quando ela piorou, seu olhar escureceu com a memória. Ela sabia que estava morrendo. E temia por você. Helena previu o que aconteceria quando sua natureza ômega se revelasse plenamente. Lágrimas que eu não havia permitido por anos ardiam em meus olhos. Virei o rosto, recusando-me a mostrar fraqueza. Por que esperar tanto tempo, então? Questionei amargamente. 8 anos, Vossa Majestade. Onde estava sua proteção quando tive que cortar meus cabelos, aprender a calar minha voz e engolir ervas amargas todos os dias para mascarar meu cheiro? Vi o músculo em sua mandíbula tensionar, a única indicação de que minhas palavras o afetaram. Acredite, Lyra, se eu soubesse onde você estava, teria vindo imediatamente. Ele deu outro passo em minha direção, e algo em seu movimento me lembrou um lobo, calculado e fluido. Mas você se escondeu bem, até dos meus melhores rastreadores. Um orgulho estranho floresceu em meu peito. Sim, eu havia me escondido bem. Havia sobrevivido. E agora? Perguntei, erguendo o queixo. O que acontece agora que me encontrou? Agora você volta para casa, para Ravenscroft.
Ravenscroft, o lugar que fugi para evitar ser reivindicada como propriedade. A ironia não me escapou. Para ser o quê? Uma lembrança de uma dívida paga? Uma ômega de linhagem rara para fortalecer seu reino? Cada palavra carregava o veneno de medos longamente alimentados. Ele pareceu genuinamente surpreso com minha amargura. Para ser livre, Lyra. Sua voz baixou para quase um sussurro. Em Ravenscroft, ômegas não são propriedade. Sua mãe não lhe contou sobre as mudanças que implementei após a guerra? Balancei a cabeça, confusa. Mamãe raramente falava sobre política. E quando o fazia, era sobre os horrores do antigo regime. As leis de reivindicação foram abolidas há 10 anos em meu reino. Seu orgulho era palpável. Ômegas escolhem seus parceiros livremente, ou escolhem não ter parceiro algum. Ocupam posições no conselho, lideram guildas, estudam nas academias. A revelação era tão inesperada que me fez cambalear. Se isso fosse verdade, por que minha mãe nunca havia mencionado? Por que me deixar acreditar que minha única escolha era esconder o que eu era? Então por que dizer que veio me buscar? Questionei, ainda desconfiada. Por que não simplesmente oferecer passagem segura, se realmente acredita nessa liberdade? Ele se aproximou mais, e senti o ar entre nós vibrar com uma energia que não conseguia nomear. Porque Ravenscroft não é como Blackwood, mas ainda existem perigos. Sua voz adquiriu uma dureza que falava de experiências amargas. Nem todos os reinos aceitam nossas leis. Alguns veem ômegas poderosos como você como prêmios de guerra ou moedas de troca. Viajo com uma guarda real completa por um motivo. Ele estava tão próximo agora que conseguia sentir o calor emanando de seu corpo. Um contraste com o frio do quarto. Seu cheiro era perturbador. Madeira queimada, especiarias e algo selvagem que fazia meu coração acelerar. O que quer de mim realmente? Sussurrei, odiando o tremor em minha voz. Seus olhos azuis se suavizaram, revelando uma vulnerabilidade surpreendente. Quero honrar minha promessa a Helena. Ele hesitou. Então acrescentou. E quero conhecer a mulher que teve coragem de renunciar à própria voz por 8 anos para proteger sua liberdade. Essa força é rara, Lyra, mesmo entre alfas. Algo desabou dentro de mim. Talvez fosse o peso de anos escondendo quem eu era, ou talvez fosse a exaustão de manter guarda constantemente. As lágrimas que eu havia contido por tanto tempo começaram a cair livremente. Não chore, murmurou ele, levantando a mão como se fosse tocar meu rosto, mas detendo-se. Se você realmente não quiser vir comigo, não a forçarei. Mas não posso deixá-la aqui, não agora que todos sabem quem você é. Ele tinha razão. Meu disfarce havia sido destruído. Os alfas locais que sempre me ignoraram agora me veriam como um prêmio. E os Blackwell, que eu havia enganado por anos, certamente não me protegeriam. Há algo mais que você precisa saber. O rei afastou-se alguns passos, dando-me espaço para respirar. Sua mãe me fez prometer algo específico quando estava morrendo. Meu coração tropeçou. O quê? Ela disse. Quando encontrá-la, diga-lhe que o medalhão não é apenas uma lembrança, é uma chave. Ele me observou atentamente. Você sabe o que isso significa? Olhei para o medalhão em minhas mãos, virando-o para examinar os símbolos entalhados que sempre considerei apenas decorativos. Uma chave? Para o quê? Não, respondi honestamente. Ela nunca mencionou isso. Amanhã partiremos para Ravenscroft, e lá talvez possamos descobrir. Ele se dirigiu à porta, então pausou. Esta noite 2 de meus guardas mais confiáveis ficarão do lado de fora. Você está segura, Lyra? Quando a porta se fechou atrás dele, deslizei até o chão, tremendo. A verdade que eu havia negado por anos agora me encarava. Eu nunca realmente tive um lar em Blackwood. Fui uma sombra, existindo nas margens. Seria diferente em Ravenscroft? Ou estava trocando uma prisão por outra, apenas com paredes mais bonitas? Passei a noite virando o medalhão em minhas mãos, tentando decifrar seus segredos. No entanto, o maior mistério não estava no objeto prateado, mas no homem que havia surgido para reivindicar uma dívida com os mortos, e talvez, sem perceber, havia despertado algo dentro de mim que pensei estar morto também. Esperança. Pela primeira vez em 8 anos,
Permiti-me sussurrar meu próprio nome. Lyra. O som era estranho, como uma roupa há muito esquecida que já não servia mais. Quem eu era agora, depois de tanto tempo fingindo ser outra pessoa? E quem eu me tornaria sob o olhar atento de um rei alfa que prometia liberdade, mas cuja própria presença parecia uma forma de aprisionamento? Bloco 3. A jornada para Ravenscroft começou ao amanhecer, com uma névoa densa cobrindo os campos. Lady Agnes havia me fornecido roupas de viagem simples, mas de qualidade superior às que usei nos últimos 8 anos. Uma túnica de lã azul escura, calças de couro maleável e um casaco forrado com pele que me protegia do vento cortante. Meus poucos pertences cabiam em uma pequena bolsa, patética evidência de uma vida vivida nas sombras. O rei Alexander estava à frente da comitiva, montado em um garanhão negro que parecia tão imponente quanto seu dono. Eu fui colocada no meio da formação, protegida por todos os lados por guardas de armaduras reluzentes com o emblema do corvo. Um deles, uma mulher de feições severas e cicatrizes visíveis no pescoço, apresentou-se como Capitã Thorne. Sou responsável por sua segurança durante a jornada, Lady Lyra, disse ela, surpreendendo-me com o título que certamente não merecia. Apenas Lyra, por favor, corrigi, minha voz ainda estranha aos meus próprios ouvidos após tanto tempo em silêncio. Não sou uma lady. A capitã sorriu levemente. Em Ravenscroft, filha de uma curandeira da linhagem de Helena, é considerada nobreza, ômega ou não. As palavras pesaram sobre mim, enquanto cavalgávamos através da floresta de Blackwood. Pela primeira vez em anos, não precisava esconder meu rosto sob um lenço. Havia lavado meus cabelos na noite anterior, permitindo que os fios dourados crescidos nos últimos meses caíssem livremente sobre meus ombros. A sensação era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Quando paramos para descansar os cavalos próximo a um riacho cristalino, percebi que o rei me observava de longe, seu olhar uma mistura de curiosidade e algo mais profundo que não conseguia identificar. Ele conversava com um homem mais jovem, que gesticulava animadamente. A capitã seguiu meu olhar. Aquele é Isaac, o irmão mais novo do rei, explicou. Também é um alfa, embora de temperamento diferente. Enquanto enchíamos os cantis, Isaac se aproximou, seu sorriso fácil contrastando com a intensidade habitual dos alfas que conheci. Então você é a lendária filha de Helena. Ele fez uma mesura teatral. Todo o reino especulou sobre seu paradeiro por anos. Isaac. O tom de advertência do rei era inconfundível enquanto se juntava a nós. O quê? Ela deveria saber que é praticamente uma celebridade. Isaac deu de ombros, aparentemente imune ao olhar reprovador do irmão. Voltou-se para mim. Sua mãe era reverenciada em Ravenscroft. Quando desapareceu após a morte dela, muitos acreditaram que havia sido sequestrada por reinos rivais. Ninguém me sequestrou, respondi secamente. Escolhi desaparecer. E conseguiu enganar a todos por 8 anos. Ele assoviou, impressionado. Isso exige um tipo especial de força. Não havia zombaria em sua voz, apenas admiração genuína que me deixou desconfortável. Não estava acostumada a ser notada, muito menos admirada. Alexander interveio. Deixe-a em paz, Isaac. Ela passou tempo suficiente sendo escrutinada. Algo na forma como ele me defendeu acendeu uma faísca de gratidão em meu peito. Mesmo assim, precisava estabelecer limites. Posso falar por mim mesma, Majestade, afirmei, endireitando os ombros. 8 anos de silêncio foram suficientes. Um sorriso quase imperceptível curvou os lábios do rei. Justo. Ele assentiu, então ofereceu. Cavalgue ao meu lado por um tempo. Há muito sobre Ravenscroft que você precisa saber antes de chegarmos. Durante as próximas horas, enquanto atravessávamos vales e florestas cada vez mais densas, Alexander me contou sobre as transformações em seu reino. Como após assumir o trono aos 20 anos, havia enfrentado resistência ao abolir as leis de reivindicação que permitiam alfas reclamarem ômegas sem consentimento. Como havia estabelecido o Conselho dos 3 Status, garantindo que alfas, betas e ômegas
tivessem representação igual nas decisões do reino. Por que fazer tudo isso? Perguntei finalmente. Que vantagem traz para um rei alfa proteger a autonomia de ômegas? Sua expressão tornou-se distante, como se visse algo além do horizonte. Minha mãe era uma ômega reivindicada contra sua vontade pelo meu pai. Sua voz endureceu. Ela definhou como uma flor sem sol, até que seu espírito se quebrou completamente. Morreu quando eu tinha 12 anos, mas a verdade é que estava morta muito antes disso. O vento gelado parecia ainda mais frio após sua confissão. Sinto muito, murmurei, percebendo que havia mais em comum entre nós do que imaginara. Quando me tornei rei, jurei que nenhum ômega em meu território sofreria o mesmo destino. Seus olhos encontraram os meus, intensos como o céu antes de uma tempestade. É por isso que sua mãe confiou em mim. Ela conhecia minha história. Assenti lentamente, compreendendo melhor tanto a confiança de minha mãe quanto meu próprio medo. Em um mundo onde ômegas eram vistos como propriedade, eu havia escolhido inexistência sobre servidão. Mas que escolha era essa realmente? Ainda não entendo por que minha mãe nunca me contou sobre você ou sobre as mudanças em Ravenscroft, confessei. Por que me deixar acreditar que minha única opção era esconder quem eu era? A expressão do rei escureceu. Sua mãe tinha inimigos poderosos, Lyra. Não apenas em Ravenscroft, mas em todos os territórios, pessoas que temiam seu conhecimento e influência. Que tipo de inimigos? Pressionei, sentindo que finalmente me aproximava de verdades há muito escondidas. O tipo que envenena aos poucos, para que pareça doença natural. Meu sangue gelou. As palavras que eu nunca havia ousado pronunciar, o medo que habitava os cantos mais escuros de minha mente, que a morte de minha mãe não havia sido natural. Você está dizendo... Minha voz falhou. Estou dizendo que ela sabia que estava sendo envenenada. Seus olhos ardiam com uma raiva controlada. Quando cheguei, era tarde demais para salvá-la, mas não tarde demais para ouvir suas últimas palavras. Ela temia que, se você soubesse a verdade e voltasse para Ravenscroft buscando justiça, encontraria o mesmo destino. Meus dedos apertaram automaticamente as rédeas, e meu cavalo relinchou em protesto. Envenenada. Todas aquelas noites em que ela tossia sangue, quando nenhuma de suas poções parecia ajudar. Eu havia atribuído a doença misteriosa, mas sempre houve uma peça faltando no quebra-cabeça. Quem? Exigi, a palavra saindo como um rosnado. Ainda não sabemos com certeza. Sua voz baixou para que apenas eu pudesse ouvir. É uma das razões pelas quais precisava encontrá-la. O medalhão pode ser a chave para descobrir a verdade. O objeto prateado parecia pesar toneladas contra meu peito agora. Não era apenas uma lembrança, mas potencialmente a solução para um assassinato. O assassinato de minha mãe. O resto do dia passou em um borrão. Minha mente fervilhava com revelações e perguntas sem respostas. Quando paramos para montar acampamento ao pôr do sol, estava fisicamente exausta e emocionalmente drenada. A Capitã Thorne me conduziu a uma tenda preparada especialmente para mim. Um luxo que não esperava em uma jornada como esta. O rei pediu que você jantasse em sua tenda esta noite, informou. Há assuntos que ele prefere discutir em privado. Assenti, repentinamente consciente de minha aparência após um dia de viagem. Usando a água da bacia providenciada, lavei o rosto e tentei desembaraçar meus cabelos com os dedos. Por um breve momento, peguei meu reflexo no pequeno espelho de mão deixado sobre uma mesa dobrável. Uma estranha me encarava de volta. Não mais a serva invisível de Blackwood, mas também não a menina que havia fugido 8 anos atrás. A tenda do rei era maior, como esperado, iluminada por lanternas que criavam sombras dançantes nas paredes de tecido. Uma mesa estava posta com uma refeição simples, mas substancial. Carne assada, pão escuro e vinho. Alexander estava debruçado sobre mapas, mas ergueu o olhar quando entrei. Por um momento, algo quase vulnerável cintilou em seus olhos, tão rapidamente que pensei ter imaginado. Sente-se, por favor, convidou, indicando a cadeira oposta à sua. Espero que o dia de viagem não tenha sido exaustivo demais. Estou acostumada a trabalho duro, respondi, aceitando o assento oferecido. Um leve sorriso curvou seus lábios. Sim, acredito que esteja. Comemos em silêncio por alguns minutos.
Percebi que ele esperava que eu terminasse antes de abordar assuntos mais sérios. Uma cortesia que apreciei. Quando afastei meu prato, ele serviu mais vinho em nossas taças. Precisamos falar sobre o que acontecerá quando chegarmos a Ravenscroft. Começou. Sua posição será complicada. Ergui uma sobrancelha. Complicada como? Você é a última descendente de uma linhagem de curandeiras respeitada. Ele escolhia as palavras com cuidado. Filha de uma mulher que muitos consideravam uma vidente, além de curandeira. Uma ômega rara cujo retorno ao reino será notado e discutido. Não desejo ser notada ou discutida, retruquei, sentindo o velho instinto de me esconder ressurgir. Ele me estudou atentamente. Compreendo. Mas você merece mais do que viver nas sombras, Lyra. Algo em sua voz, a maneira como pronunciou meu nome, enviou um arrepio pela minha espinha que nada tinha a ver com medo. O que sugere, então, que aceite seu lugar como conselheira da corte. Sua proposta me pegou completamente desprevenida. Sua mãe ocupava essa posição antes de se exilar nas montanhas. É seu por direito se desejar. Quase engasguei com o vinho. Conselheira? Passei os últimos 8 anos servindo mesas e lavando pisos. O que posso possivelmente aconselhar um rei sobre? Você possui o conhecimento de sua mãe. Ele indicou o medalhão em meu pescoço. Helena me disse que começou a treiná-la desde jovem nos segredos das ervas e da cura. Era verdade. Antes de sua morte, mamãe havia me ensinado sobre propriedades medicinais de plantas, rituais de cura e como ler os sinais da natureza. Conhecimento que mantive escondido em Blackwood, exceto quando podia ajudar secretamente algum servo doente. Ah, isso foi há muito tempo, protestei, embora algo dentro de mim ansiasse pela oportunidade de honrar o legado de minha mãe. Alexander estendeu a mão sobre a mesa, pausando a poucos centímetros da minha, respeitando limites invisíveis. Há outra razão pela qual preciso de você na corte. Sua voz baixou. Acredito que quem envenenou sua mãe ainda está lá. E se estiver disposta, podemos trabalhar juntos para encontrá-los. A ideia de justiça, de finalmente entender por que perdi minha mãe, era tentadora demais para resistir. E se eu descobrir que foi você? Desafiei, os olhos fixos nos seus. Ele não recuou. Então você terá todo o direito de exigir justiça, mesmo contra seu rei. O ar entre nós vibrava com algo não dito. Uma conexão que nenhum de nós estava pronto para nomear. Percebi que ele era tão assombrado por fantasmas quanto eu, o fantasma de uma mãe quebrada, de promessas feitas a moribundos, de um reino que tentava transformar. Aceito. Decidi finalmente. Serei sua conselheira, e juntos descobriremos a verdade. Ele assentiu solenemente, como se selássemos um pacto. Há mais uma coisa. Seu olhar tornou-se ainda mais intenso. O Festival da Lua de Inverno acontece em 2 semanas após nossa chegada. É tradição que membros da corte participem. Senti meu estômago afundar. Um festival significava atenção, exatamente o que passei anos evitando. Que tipo de participação? Apenas sua presença. Ele hesitou, então acrescentou. E uma dança com o rei, como é tradicional para novos membros do conselho. A ideia de dançar com Alexander, de estar tão próxima daquele alfa poderoso enquanto todos observavam, enviou uma onda de pânico e algo mais perturbador através de mim. Algo que não sentia há tanto tempo que quase esqueci seu nome. Desejo. Não sei se estou pronta para tanto. Admiti honestamente. Seus olhos se suavizaram. Você tem tempo para se preparar. E estará sob minha proteção a cada momento. A promessa de proteção deveria me reconfortar, mas apenas intensificou a consciência da vulnerabilidade que sentia perto dele. Não porque temesse que me machucasse, mas porque temia a intensidade do que começava a sentir. Quando retornei à minha tenda naquela noite, meus pensamentos estavam tão agitados quanto as chamas das lanternas no vento. Em um dia, havia passado de serva invisível à futura conselheira real, de fugitiva a caçadora de assassinos, e mais perturbador que tudo, de uma mulher determinada a evitar alfas a alguém inexplicavelmente atraída por um em particular. Um rei que prometia liberdade, mas cujos olhos azuis pareciam aprisionar algo dentro de mim que pensei ter enterrado há muito tempo.
A esperança de pertencer, realmente pertencer, a alguém e a algum lugar. Segurando o medalhão, sussurrei para o silêncio da noite. Mamãe, o que você realmente queria que eu encontrasse em Ravenscroft? Ravenscroft surgiu no horizonte ao entardecer do 5º dia, suas torres de pedra cinzenta contrastando com o céu tingido de vermelho. A cidade era maior do que qualquer coisa que eu já tinha visto, expandindo-se ao redor de um castelo que parecia ter sido esculpido da própria montanha. Ravenscroft não era apenas o nome do reino, mas da fortaleza ancestral da linhagem real, um símbolo de poder e permanência. Como se sente voltando para casa? Perguntou Isaac, cavalgando ao meu lado enquanto nossa comitiva descia pela estrada principal. Não sei se posso chamar este lugar de casa, confessei, observando os portões da cidade se abrirem para receber seu rei. Mal me lembro dele. Era verdade apenas parcialmente. Fragmentos de memória surgiam enquanto nos aproximávamos. O cheiro de pão fresco das padarias próximas ao mercado central. O som dos corvos que davam nome ao reino circundando as torres mais altas. O brilho peculiar das lanternas de vidro azulado que iluminavam as ruas principais. Enquanto atravessávamos a cidade, notei algo incomum. Havia guardas posicionados em cada esquina, vigilantes, mas o verdadeiramente surpreendente era sua composição. Homens e mulheres, alguns claramente betas, outros com a postura confiante de alfas, e alguns com a graça fluida que apenas ômegas possuem. Seu irmão realmente mudou as coisas, murmurei para Isaac. Alexander é teimoso quando acredita em algo. Havia orgulho genuíno em sua voz. Enfrentou 3 tentativas de golpe nos primeiros anos de reinado por insistir que ômegas deveriam ter direitos iguais. A informação me pegou desprevenida. 3 tentativas de golpe? Que tipo de oposição ele havia enfrentado para implementar mudanças que beneficiavam pessoas como eu? Pessoas nos reconheciam nas ruas, acenando e gritando saudações, a maioria para o rei, naturalmente, mas ocasionalmente ouvia sussurros quando passávamos. É ela? A filha de Helena? Os cabelos dourados. Dizem que é sinal da bênção do sol. Pensei que estivesse morta. Lutei contra o impulso de esconder meu rosto, de voltar ao silêncio protetor que havia sido meu escudo por tanto tempo. A mão da Capitã Thorne tocou meu braço brevemente, um gesto surpreendentemente gentil. Respire fundo. Você está segura aqui. No pátio interno do castelo, serviçais aguardavam informação organizada. O contraste com Blackwood não poderia ser mais claro. Aqui, os empregados usavam uniformes limpos e bem cuidados, sem a aparência desgastada que eu e os outros servos carregávamos na mansão Blackwell. Alexander desmontou primeiro e, para minha surpresa, veio pessoalmente ajudar-me a descer do cavalo. Seu toque foi breve, mas seguro, como tudo que ele fazia. Bem-vinda a Ravenscroft, Lyra, disse ele, sua voz carregando uma formalidade pública que não havia usado comigo antes. Uma mulher de meia-idade, com postura elegante e olhos astutos, aproximou-se e fez uma reverência precisa. Lady Lyra, sou Lady Rosalind, governanta do castelo. Será um prazer preparar seus aposentos e garantir que tenha tudo o que precisa durante sua estadia. Estadia. Como se eu fosse uma visitante, não alguém que supostamente pertencia a este lugar. Não é uma estadia, Rosalind, corrigiu Alexander. Lady Lyra retorna para ocupar seu lugar de direito como conselheira da corte. A surpresa no rosto da governanta foi rapidamente mascarada por profissionalismo. Certamente, Majestade. Preparamos a suíte no corredor leste, como solicitado, perto da antiga câmara de Lady Helena. Meu coração acelerou. O quarto de minha mãe ainda existia? Após tantos anos? Os pertences de minha mãe, comecei, hesitante. Preservados conforme as ordens de Sua Majestade, respondeu Lady Rosalind prontamente. Nada foi removido desde seu falecimento. Alexander observava minha reação cuidadosamente. Achei que você gostaria de examinar os pertences de sua mãe quando estivesse pronta. Talvez haja pistas sobre o que o medalhão abre. Assenti, grata por sua previsão. Os dias seguintes foram um turbilhão de novidades. Meus aposentos eram espaçosos e luxuosos, decorados em tons de azul e prata, com uma vista para os jardins internos do castelo. Roupas novas foram providenciadas. Não apenas vestidos práticos,
mas também trajes formais dignos de uma conselheira. Percebi que muitos tinham sido adaptados, com base em antigos vestidos de minha mãe, preservando detalhes que ela havia valorizado. Na manhã do terceiro dia, Alexander enviou um mensageiro solicitando minha presença na antiga câmara de minha mãe. Encontrei-o esperando no corredor, sozinho, sem a guarda que normalmente o acompanhava dentro do castelo. Achei que você gostaria de privacidade, explicou, abrindo a porta com uma chave prateada que entregou a mim. Mas estou disponível se precisar de ajuda para entender qualquer coisa que encontre. A câmara estava exatamente como imaginei que minha mãe a teria deixado. Prateleiras repletas de frascos etiquetados meticulosamente, livros antigos sobre ervas e cura, uma mesa de trabalho com instrumentos delicados para preparar remédios. O cheiro de lavanda e sálvia pairava no ar, como se ela tivesse acabado de sair. Como preservou tudo isso? Perguntei, tocando um pequeno caldeirão de cobre que reconheci dos meus primeiros ensinamentos. Sua mãe era respeitada. Alexander permaneceu próximo à porta, me dando espaço. Quando ela partiu para as montanhas, insistiu que este quarto permanecesse intacto, caso precisasse retornar para emergências. Após sua morte, pareceu apropriado manter sua memória viva. Havia algo em sua voz, uma nota de tristeza pessoal que me fez olhar mais atentamente para ele. Percebi então o que havia ignorado anteriormente, o quanto a morte de minha mãe o afetara também. Não apenas como rei perdendo uma conselheira valiosa, mas como alguém que havia se importado profundamente com ela. Vocês eram próximos, observei. Não uma pergunta. Ele sustentou meu olhar. Ela me salvou mais de uma vez. Não apenas meu corpo durante a guerra, mas minha alma depois dela. Quando a coroa pesava demais, quando duvidar parecia mais fácil que perseverar, Helena me lembrava por que lutar. A sinceridade em sua voz desarmou minhas últimas defesas. Este homem não era o monstro que eu havia imaginado durante anos, o alfa predador pronto para reivindicar uma ômega indefesa. Era alguém que carregava seu próprio fardo de responsabilidade e dor. Virei-me para as prateleiras, tentando esconder a súbita vulnerabilidade que sentia. Precisamos descobrir o que o medalhão abre, declarei, voltando ao propósito prático. Passei horas explorando o quarto de minha mãe, com Alexander ocasionalmente sugerindo lugares para procurar. Foi quando examinava uma pequena caixa de joias que notei algo incomum. O fundo era levemente mais alto do que deveria ser. Há um compartimento secreto aqui, murmurei, pressionando diferentes pontos até ouvir um clique. O falso fundo revelou um pequeno livro encadernado em couro vermelho, sem título ou marcações. Quando o abri, reconheci imediatamente a caligrafia elegante de minha mãe. Era um diário. Preciso ler isso sozinha, falei, segurando o livro contra o peito. Alexander assentiu em compreensão. Jantará comigo esta noite? Convidou. Há membros do conselho que gostaria que conhecesse. A ideia de um jantar formal com desconhecidos me deixou ansiosa, mas sabia que não podia adiar para sempre minha introdução à corte. Estarei lá, prometi. Quando ele saiu, dediquei-me ao diário de minha mãe, devorando suas palavras como uma faminta. Nas primeiras páginas, encontrei relatos de sua vida na corte, seus desafios como ômega conselheira, seu respeito crescente pelo jovem príncipe que se tornaria rei. Mas foi nas últimas entradas que encontrei o que procurávamos. Datadas de semanas antes de sua morte, as páginas descreviam suas suspeitas. Percebo agora que o veneno está em todo lugar, no chá da manhã, nas velas perfumadas, até mesmo nos lenços embalsamados que recebi de presente. Alguém na corte está determinado a me silenciar lentamente, para que pareça doença natural. Suspeito que seja por causa do que descobri sobre a conspiração das sombras. Conspiração das sombras? O termo era desconhecido para mim. Continuei lendo. Descobri o impensável, um grupo dentro da nobreza que trabalha secretamente para restaurar as antigas leis, aqueles que lucram com o sofrimento de ômegas, que veem nossos dons como ferramentas para explorar. Reuni provas contra eles, documentos que podem expô-los. Escondi tudo onde apenas minha filha poderá encontrar, protegido pelo medalhão que carrega nosso legado. Minha mão tremeu ao virar a página. As últimas palavras de minha mãe eram quase profeticamente dirigidas a mim.
Se você está lendo isso, minha Lyra, sabe que minhas suspeitas estavam corretas. O medalhão não abre uma porta comum, mas a passagem secreta no jardim de inverno, sob a estátua do primeiro rei. Lá, encontrará a verdade. Confie apenas em Alexander. Ele é um dos poucos alfas que verdadeiramente enxerga além do status. E Lyra, minha luz, não deixe o medo roubar sua voz novamente. É na sua voz que reside seu poder mais verdadeiro. Fechei o diário. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto. Agora tínhamos um destino para o medalhão. E mais importante, tínhamos um nome para o que estávamos procurando. A conspiração das sombras. O jantar daquela noite foi uma introdução formal à minha nova vida. Lady Rosalind havia providenciado um vestido azul safira que complementava meus olhos e destacava meus cabelos, agora completamente soltos. Quando entrei no salão privado de jantar do rei, percebi que era um evento íntimo. Apenas 6 pessoas, incluindo Alexander. Lady Lyra de Ravenscroft, anunciou o mordomo, usando um nome que ainda soava estranho. Os olhares que recebi foram diversos. Curiosidade, respeito e, em um caso, evidente desconfiança. Alexander se levantou imediatamente, vindo ao meu encontro. Você parece... Ele pausou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Como sua mãe. Vindo dele, era o maior elogio possível. Fui apresentada aos membros do Conselho dos 3 Status, Lady Verena, uma alfa de cabelos grisalhos que liderava as forças militares, Lord Conrad, um beta responsável pelo comércio, e Mistress Elara, uma ômega que supervisionava a educação e saúde. Completando o grupo estava Lord Darius, um homem de meia-idade com olhos frios que Alexandre apresentou como representante das famílias ancestrais. Foi Darius quem demonstrou o maior ceticismo quanto à minha presença. Fascinante que tenha reaparecido justamente agora, Lady Lyra, comentou durante o jantar, seu tom falsamente cordial. Depois de tanto tempo vivendo como... O que mesmo? Uma serva muda? Como uma sobrevivente, Lord Darius. Respondi calmamente. Fazemos o que precisamos quando enfrentamos ameaças. Que tipo de ameaças uma jovem ômega poderia enfrentar em Ravenscroft? Seu sorriso não alcançava os olhos. Nosso bom rei aboliu todas as leis opressivas, não é mesmo? Alexander interveio. As leis mudam mais rapidamente que as mentes, infelizmente. Seu olhar encontrou o meu brevemente. Lady Lyra retorna para assumir o lugar de sua mãe no conselho, especialmente focada em assuntos de saúde e bem-estar. Percebi a tensão subjacente na mesa, as correntes políticas invisíveis fluindo entre os presentes. Lady Verena parecia me avaliar com respeito profissional, enquanto Mistress Elara exibia um sorriso genuinamente caloroso. Lord Conrad parecia principalmente interessado em sua refeição, embora seus olhos atentos sugerissem que nada escapava à sua observação. A conversa fluiu para assuntos do reino, disputas de fronteira com reinos vizinhos, a próxima colheita, os preparativos para o Festival da Lua de Inverno. Participei cautelosamente, medindo cada palavra, consciente de que estava sendo julgada. Quando Lord Darius mencionou casualmente os bons tempos antigos, senti um arrepio percorrer minha espinha. Seria ele parte da conspiração das sombras? Após o jantar, Alexander me convidou para caminhar pelos jardins internos, agora iluminados por lanternas estrategicamente posicionadas. O ar frio da noite era refrescante após a atmosfera carregada do jantar. O que achou deles? Perguntou, mantendo um passo lento ao meu lado. Interessantes. Escolhi minhas palavras com cuidado, ciente de que paredes têm ouvidos, especialmente em palácios. Percebi que Lord Darius não parece muito entusiasmado com sua visão para o reino. Alexander sorriu levemente. Darius representa as antigas famílias que perderam privilégios quando mudei as leis. Mantê-lo no conselho é politicamente prudente. Manter seus amigos próximos e seus inimigos ainda mais próximos? Sugeri, algo assim. Seu olhar tornou-se mais sério. Encontrou algo útil hoje? Diminuí ainda mais a voz. Sim, o medalhão abre uma passagem secreta no jardim de inverno, sob a estátua do primeiro rei. E há um nome: Conspiração das Sombras. Sua expressão endureceu momentaneamente, antes de retornar à neutralidade pública. Amanhã, à meia-noite,
Encontre-me na entrada norte do jardim de inverno. Iremos juntos. Quando chegamos a uma pequena fonte ornamental, Alexander parou, olhando para a água que refletia a luz das lanternas. Há algo mais que preciso lhe contar antes de amanhã. Sua voz tornou-se mais baixa, mais íntima, algo que poucos sabem. Esperei, sentindo que estávamos chegando a alguma revelação crucial. Sua mãe previu minha morte, Lyra. 3 meses antes de adoecer, ela me disse que eu não viveria para ver o 10º ano de meu reinado, a menos que a chave retornasse ao seu lugar de origem. Ele me olhou intensamente. Estamos no 9º ano de meu reinado. Durante todo este tempo, acreditei que a chave era você. A confissão me atingiu como um golpe físico. Não era apenas sobre justiça para minha mãe, ou descobrir uma conspiração. Era também sobre a vida de Alexander. Por que não me contou antes? Perguntei, sentindo-me manipulada novamente. Porque queria que você escolhesse retornar por si mesma, não por algum senso de obrigação de salvar minha vida. Havia vulnerabilidade genuína em seu olhar. E porque, honestamente, não tenho certeza se acredito em profecias. Antes que pudesse responder, um movimento nas sombras chamou minha atenção. Instintivamente, segurei o braço de Alexander, puxando-o para longe da fonte no exato momento em que uma flecha cortou o ar onde ele estivera segundos antes. "Guardas!" gritou ele, ao mesmo tempo em que me empurrava protetoramente para trás de seu corpo. A noite explodiu em caos. Guardas surgiram de todas as direções enquanto uma figura encapuzada escalava o muro do jardim e desaparecia na escuridão. Por um momento, ficamos paralisados, seu corpo ainda protegendo o meu, nossas respirações aceleradas sincronizadas. Então, lentamente, ele se virou para me encarar, a surpresa evidente em seu rosto. "Como soube?" perguntou, a voz áspera pela adrenalina. "Não sei." Era verdade. Algo instintivo havia despertado dentro de mim, um sentido que não sabia que possuía. Apenas senti o perigo. Seus olhos buscaram os meus com uma intensidade que fez meu coração tropeçar. "Você acabou de salvar minha vida." E naquele momento, enquanto guardas cercavam a área e o castelo entrava em alerta máximo, percebi que a profecia de minha mãe já estava se desenrolando. A chave havia retornado, mas o que ela realmente abria era muito mais complexo do que uma simples passagem secreta. A tentativa de assassinato transformou o castelo em uma fortaleza impenetrável. Guardas foram posicionados em cada corredor, cada entrada, e particularmente ao redor dos aposentos do rei. Para minha surpresa, meus próprios quartos receberam proteção similar. "Você é um alvo tanto quanto eu agora", explicou Alexander quando protestei contra a presença constante dos guardas. "Quem quer que esteja por trás disto sabe que você representa uma ameaça aos seus planos." A tensão era palpável enquanto a meia-noite se aproximava. Lady Verena havia pessoalmente interrogado cada guarda e servo do castelo, mas o assassino parecia ter desaparecido sem deixar rastros. A flecha tinha um símbolo gravado. Alexander me informou em voz baixa, quando nos encontramos no corredor norte, exatamente à meia-noite. Uma lua crescente atravessada por uma adaga. Estremeci, lembrando-me de algo que havia lido no diário de minha mãe. O emblema da família Blackwell. Alexander assentiu gravemente, mas pode ser uma armadilha para nos fazer suspeitar deles. A conspiração das sombras não seria tão óbvia. O jardim de inverno era uma estrutura impressionante, uma imensa construção de vidro e ferro que abrigava plantas exóticas de todas as partes conhecidas do mundo. No centro, tal como descrito no diário, erguia-se a estátua do primeiro rei de Ravenscroft, esculpida em mármore negro. A Capitã Thorne e 2 outros guardas de confiança nos acompanhavam, mantendo distância respeitosa enquanto Alexander e eu nos aproximávamos da estátua. "Deve haver algum mecanismo", murmurei, examinando a base. Após minutos de busca infrutífera, Alexander apontou para uma pequena reentrância na pedra, quase imperceptível na luz fraca das lanternas. "Ali. Parece do tamanho do seu medalhão." Com mãos trêmulas, removi o medalhão do pescoço e o encaixei na abertura. Um clique suave foi seguido por um ruído de pedra deslizando contra a pedra. A base da estátua se moveu lentamente, revelando uma escada íngreme que descia para a escuridão.
Trocamos um olhar tenso antes de Alexander pegar uma das lanternas. Fique atrás de mim, instruiu, sua voz firme. Não. Peguei outra lanterna. Vamos lado a lado. O que quer que esteja lá embaixo, enfrentaremos juntos. Um leve sorriso tocou seus lábios antes que a seriedade do momento o apagasse. Capitã, ninguém além de você e seus homens deve saber desta passagem. Proteja a entrada. Descemos cuidadosamente, o ar se tornando mais frio e úmido conforme avançávamos. A escada conduzia a um túnel estreito que parecia se estender sob o castelo. Eventualmente, chegamos a uma pequena câmara circular com estantes empoeiradas e uma mesa no centro. Parece um esconderijo de guerra, comentou Alexander, levantando sua lanterna para iluminar melhor o espaço. Ou um arquivo secreto. As estantes continham livros antigos, mapas enrolados e pequenas caixas de documentos. Na mesa, um grande livro encadernado em couro negro estava aberto, como se alguém tivesse estado ali recentemente. Aproximei-me cautelosamente, sentindo um arrepio de reconhecimento. A caligrafia nas páginas abertas era de minha mãe. É uma lista de nomes, percebi, examinando o conteúdo. Com datas e... evidências? Alexander se inclinou sobre meu ombro, seu calor reconfortante contra o frio do subterrâneo. Membros da conspiração das sombras, concluiu ele, seu tom misturando surpresa e confirmação, e suas conexões com desaparecimentos de ômegas, assassinatos disfarçados, subornos para manter o silêncio. Virando as páginas cuidadosamente, encontramos detalhes meticulosos de uma rede de nobres, comerciantes e até mesmo alguns membros da Guarda Real, todos unidos por um objetivo: restaurar o antigo sistema onde ômegas eram propriedade a ser reivindicada e explorada. Minha mãe passou anos coletando estas informações, murmurei, admirada com a extensão de sua dedicação. E pagou com a vida por isso. A voz de Alexander era dura, mas suas mãos eram gentis ao virar as páginas. Na última seção do livro, encontramos o que procurávamos: evidência concreta contra os líderes da conspiração. Entre eles, o nome que mais me chocou: Lord Darius, o representante das famílias ancestrais. Alexander fechou os punhos, sentado ao meu conselho todo este tempo. Mas havia nomes ainda mais perturbadores, incluindo o de Lady Agnes Blackwell, a mulher que me acolhera como serva por 8 anos. Ela me manteve por perto para me vigiar. Percebi, sentindo náusea crescer em meu estômago. Para garantir que eu nunca descobrisse a verdade sobre a morte de minha mãe. E para usá-la como peça de negociação se necessário. Alexander parecia enraivecido. Uma ômega rara, filha de Helena, seria um prêmio valioso para eles. Continuamos nossa exploração da Câmara Secreta, descobrindo outros documentos cruciais, registros financeiros mostrando fundos desviados para operações clandestinas, correspondências cifradas entre os conspiradores e, mais perturbador, uma lista de potenciais ômegas a serem adquiridos quando as antigas leis fossem restauradas. Meu nome encabeçava a lista. Precisamos levar tudo isso para cima, declarou Alexander, começando a reunir os documentos mais importantes. Com estas evidências posso prender todos os envolvidos imediatamente. Enquanto organizávamos os materiais, um ruído sutil no túnel nos alertou. Alexander imediatamente apagou sua lanterna, sinalizando para que eu fizesse o mesmo. Na escuridão absoluta, ele se moveu silenciosamente para me proteger, posicionando-se entre mim e a entrada da câmara. Passos lentos e deliberados ecoaram pelo túnel. Então, uma voz que reconheci imediatamente. Que cena comovente! O Rei Alfa e sua preciosa Ômega, achando que descobriram todos os segredos. Lord Darius emergiu das sombras, segurando uma lanterna que lançava sombras grotescas em seu rosto. Não estava sozinho. 2 homens armados o flanqueavam, espadas desembainhadas. Como nos encontrou? Exigiu Alexander, sua postura mudando sutilmente para uma de combate. Darius sorriu, um gesto frio que não alcançava seus olhos. Tenho observado a filha de Helena desde que ela chegou. Sabia que eventualmente a levaria até aqui. Ele gesticulou para os documentos em nossas mãos. Papéis interessantes, não? Sua mãe era meticulosa, Lady Lyra. Infelizmente,
não o suficiente para permanecer viva. A confirmação da participação dele no assassinato de minha mãe fez meu sangue ferver. Você a envenenou, acusei, dando um passo à frente apesar da tentativa de Alexander de me manter protegida. Tecnicamente foi Lady Agnes quem administrou o veneno. Eu apenas o forneci. Seu tom casual ao discutir o assassinato de minha mãe era enlouquecedor. Um processo lento, mas necessário. Helena havia descoberto demais. Alexander manteve a voz controlada, embora pudesse sentir a raiva irradiando dele. E agora pretende completar o trabalho? Assassinar a mim e a filha dela de uma vez? Assassinar é uma palavra tão feia. Darius avançou mais um passo. Prefiro remover obstáculos. Sua obsessão em elevar ômegas além de seu propósito natural tem prejudicado o reino, Majestade. As antigas formas eram mais eficientes. Eficientes para quem? Desafiei, a voz firme apesar do medo. Para alfas que precisam dominar outros para sentirem-se poderosos? O sorriso de Darius desapareceu. Cuidado, garota. Sua mãe tinha a mesma língua afiada, e veja onde isso a levou. Ele gesticulou para seus homens. Peguem os documentos. O rei sofrerá um trágico acidente esta noite, e Lady Lyra será finalmente reivindicada como deveria ter sido anos atrás. Enquanto os homens avançavam, algo despertou dentro de mim. Não era medo, mas uma fúria primitiva, misturada com uma sensação de poder que nunca havia experimentado antes. O medalhão, ainda encaixado na fechadura lá em cima, parecia pulsar através da distância, conectado a mim por laços invisíveis. As palavras finais de minha mãe ecoaram em minha mente. É na sua voz que reside seu poder mais verdadeiro, então entendi. O verdadeiro segredo não era o esconderijo, nem os documentos. Era o que minha mãe havia tentado me ensinar desde criança, o dom que compartilhávamos, mas que eu havia suprimido junto com minha voz. Respirei fundo e fiz algo que não fazia há 8 anos. Liberei minha voz em toda sua potência natural de ômega. Não em um grito, mas em um comando que reverberou pelas paredes de pedra. Parem! A palavra carregava poder além do som, uma frequência que atingia algo primordial no cérebro dos presentes. Os homens congelaram instantaneamente, seus olhos vidrados, espadas ainda erguidas. Até mesmo Darius parecia momentaneamente atordoado. Alexander me olhou com espanto, mas manteve presença de espírito suficiente para aproveitar o momento. Com um movimento rápido, desarmou o homem mais próximo e usou a espada para manter Darius à distância. O que foi isso? Perguntou, sem tirar os olhos dos inimigos paralisados. O dom de minha mãe. Minha garganta doía pelo esforço súbito após tanto tempo em silêncio, mas senti-me mais forte do que nunca. O verdadeiro motivo pelo qual ômegas como nós sempre foram temidos e controlados. Darius recuperou-se mais rapidamente do que seus homens, seu rosto contorcido em fúria e medo. Vocês veem? Gritou para ninguém em particular. É por isso que precisam ser controladas. Poder demais nas mãos erradas. Erradas porque não são as suas? Retruquei, sentindo o poder crescer em vez de diminuir. Porque não consegue suportar que alguém que considera inferior possa ser mais forte? Nesse momento, passos apressados ecoaram pelo túnel. A Capitã Thorne apareceu com vários guardas, espadas desembainhadas. Ouvimos gritos, Majestade, explicou avaliando rapidamente a situação. Prendam Lord Darius e seus homens por traição e tentativa de regicídio, ordenou Alexander, sem baixar sua espada. E enviem mensageiros para prender Lady Agnes Blackwell imediatamente. Enquanto os guardas subjugavam os conspiradores, Alexander se virou para mim, seus olhos refletindo admiração e algo mais profundo. Você salvou minha vida, novamente. Nos dias que se seguiram, a conspiração das sombras foi desmantelada metodicamente. Com as evidências coletadas por minha mãe, dezenas de prisões foram realizadas por todo o reino. Alguns tentaram fugir, mas a maioria foi capturada. Lord Darius e Lady Agnes, como líderes principais, enfrentariam julgamento público por seus crimes. O Festival da Lua de Inverno chegou em meio a esse turbilhão de eventos. Apesar das prisões recentes, Alexander insistiu que a celebração acontecesse.
O povo precisa ver que estamos fortes, unidos, explicou enquanto caminhávamos pelos corredores decorados com cristais de gelo e ramos de pinheiro prateados. Que a justiça prevaleceu. Havia outro motivo não dito para realizar o festival. Um anúncio importante. Alexander havia passado horas comigo, explorando a extensão do meu recém-descoberto dom. O poder da voz ômega, uma habilidade rara mesmo entre minha espécie, não funcionava como controle mental absoluto, mas como uma forma de influência temporária que afetava principalmente aqueles com intenções hostis. Sua mãe usou esse dom para curar, explicou Lady Verena, que surpreendentemente conhecia o segredo. Palavras de comando que alcançavam partes feridas da mente, acalmando dores, restaurando equilíbrio. Naquela noite do festival, usei um vestido prateado que capturava a luz das 1000 lanternas suspensas no grande salão. Meus cabelos, agora completamente livres, caíam como uma cascata dourada pelas minhas costas. Não mais me escondia nas sombras. Ocupava meu lugar como conselheira da corte, filha de Helena, e algo mais que ainda estava sendo definido. A dança tradicional com o rei aproximava-se. Enquanto esperava na lateral do salão, observei Alexander conversando com dignitários estrangeiros. Ele parecia diferente esta noite. Não apenas o governante poderoso, mas um homem que havia encontrado um novo propósito. Quando a música mudou para uma melodia mais lenta, ele se aproximou, estendendo a mão em convite. Lady Lyra, conceder-me-ia esta dança? Sob os olhares de toda a corte, coloquei minha mão na sua e permiti que me conduzisse ao centro do salão. Seus movimentos eram graciosos para um homem de sua estatura, guiando-me com confiança, mas sem dominação. Você está deslumbrante, murmurou, apenas para meus ouvidos. Como uma estrela que finalmente encontrou seu lugar no céu, corei com o elogio, ainda desacostumada a ser o centro das atenções. É estranho não ter que me esconder mais. Sente falta? Perguntou ele, genuinamente curioso. Do silêncio, do anonimato? Refleti por um momento antes de responder. Sinto falta da simplicidade, mas não da invisibilidade. Nossos olhos se encontraram enquanto girávamos pelo salão, nem do silêncio forçado. Quando a música atingiu seu clímax, ele me segurou mais firmemente, inclinando-se para sussurrar. Há algo que preciso lhe perguntar, Lyra. Não como rei, mas como homem. Meu coração acelerou em antecipação. Pergunte. Durante estes dias, desde que descobrimos a verdade juntos, algo mudou entre nós. Sua voz estava carregada de emoção contida. Sinto-me conectado a você de uma maneira que nunca experimentei antes. E sei, pela maneira como seu coração acelera quando estou próximo, que sente algo similar. Não neguei. Seria inútil de qualquer forma. Alfas e ômegas sempre foram capazes de detectar as emoções um do outro, especialmente quando uma conexão começava a se formar. O que está perguntando, Alexander? A música diminuiu, e ele parou nossa dança no centro exato do salão, ainda segurando minhas mãos nas suas. Estou pedindo permissão, Lyra, não para reivindicá-la, nunca isso. Mas para cortejá-la, abertamente, como um homem corteja uma mulher que admira e respeita. Seus olhos azuis brilhavam com intensidade, sem pressão de status, sem expectativas da corte. Apenas Alexander e Lyra, descobrindo o que podemos ser juntos. O salão inteiro parecia ter silenciado, embora a música continuasse. Era como se o mundo tivesse se reduzido apenas a nós dois naquele momento. Em outro tempo, teria fugido deste momento, temendo ser aprisionada. Mas agora entendia o que minha mãe havia tentado me ensinar. A verdadeira liberdade vem de escolher suas próprias correntes, não de evitar todos os laços. Sim, respondi, minha voz clara e forte, sem hesitação. Aceito seu cortejo, Alexander de Ravenscroft. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto, transformando suas feições normalmente sérias em algo quase jovial. Então, para surpresa de todos, incluindo eu mesma, ele se ajoelhou diante de mim, no meio do salão lotado. Um murmúrio coletivo percorreu a multidão. Um rei nunca se ajoelhava, especialmente não diante de uma ômega. O que está fazendo? Sussurrei, mortificada e profundamente tocada ao mesmo tempo. Mostrando ao reino inteiro que as antigas formas estão verdadeiramente mortas.
Sua voz carregava certeza inabalável. Que status não determina valor. Que um rei pode se ajoelhar diante de quem respeita. E uma ômega pode permanecer de pé, forte em seu próprio poder. Naquele momento, enquanto ele se erguia para selar nosso acordo com um beijo respeitoso em minha mão, percebi que minha mãe havia previsto isto também. Não apenas meu retorno para salvar Alexander, mas minha transformação de fugitiva silenciosa para uma mulher que encontrou sua voz e um homem que realmente queria ouvi-la. O Festival da Lua de Inverno continuou noite adentro, mas para mim, uma celebração diferente havia começado. Depois de 8 anos fingindo ser muda, havia finalmente encontrado não apenas minha voz, mas também alguém que a valorizava não apesar de seu poder, mas por causa dele. Ravenscroft se tornaria um símbolo para outros reinos, um exemplo de como as antigas hierarquias poderiam ser reformadas. O trabalho não estava completo, nunca estaria, mas cada passo em direção à igualdade era significativo. Quando a lua atingiu seu ápice no céu, Alexander e eu escapamos brevemente para o Jardim de Inverno, agora restaurado após a descoberta da passagem secreta. Junto à estátua do primeiro rei, recuperei meu medalhão, recolocando-o em meu pescoço onde pertencia. Sua mãe estaria orgulhosa, disse Alexander, observando o céu estrelado através do teto de vidro. Não apenas por você ter revelado a conspiração, mas por ter encontrado coragem para ser quem realmente é. Toquei o medalhão, sentindo sua conexão com tudo que havia acontecido. A verdadeira chave nunca foi isto, refleti. Era minha voz, minha escolha de usá-la. E o poder dentro dela. Ele entrelaçou seus dedos com os meus. Um gesto simples, mas significativo. A conselheira da voz de ouro, eles já estão te chamando. Parece que você ganhou um título. Sorri, apreciando a ironia. Uma boa mudança depois de a serva muda, não acha? Seu olhar se tornou sério novamente. O que você quer, Lyra? Realmente quer? Agora que tem liberdade verdadeira para escolher. A pergunta merecia consideração honesta. Depois de tanto tempo sobrevivendo, mal havia pensado em realmente viver, em desejar coisas para mim mesma. Quero justiça para minha mãe, que agora temos. Respirei profundamente, organizando meus pensamentos. Quero usar meu dom para curar, como ela fazia. Quero ajudar a construir um reino onde ninguém precise fingir ser menos do que é para sobreviver. Fiz uma pausa. Então acrescentei baixinho. E quero descobrir o que significa amar e ser amada livremente, sem medo. Alexander levou minha mão aos lábios. Seu toque gentil e reverente. Então isso é o que construiremos juntos. Quando retornamos ao festival, entrei no salão de cabeça erguida, sem mais esconder meu rosto ou minha voz. O silêncio que havia sido minha prisão por 8 anos agora era apenas uma escolha entre muitas, não mais minha única proteção. Nos meses e anos que seguiram, Ravenscroft prosperou sob a liderança conjunta de um rei alfa, que aprendera a compartilhar poder, e uma conselheira ômega, que entendera que sua voz era sua força mais verdadeira. Nosso cortejo evoluiu naturalmente para um amor profundo, baseado em respeito mútuo e admiração. O medalhão de minha mãe permaneceu comigo, não mais como um fardo de segredos não revelados, mas como um símbolo do legado que continuávamos a construir. Um mundo onde status ao nascer não determinava destino, onde cada voz tinha valor, e onde escolher amar era o único tipo de reivindicação que importava. A garota muda de Blackwood havia desaparecido para sempre, substituída por uma mulher que finalmente encontrara seu lugar, sua voz e seu lar, não em paredes de pedra ou em títulos, mas na liberdade de ser completamente, gloriosamente ela mesma.